Eu quero convidá-los a abrir no livro dos Salmos, Salmo 118, versículo de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Verso 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vamos juntos agora ao verso 24. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra angular. Podem sentar-se, meus irmãos. Quem é que sabe quem é essa pedra angular? Ontem nós tivemos aqui uma programação da JNI, uma programação muito abençoada. Os nossos jovens estão de parabéns pelo empenho, pelo trabalho que têm realizado, têm trabalhado incansavelmente na obra do Senhor, de modo que nós pastores estamos muito felizes com os nossos jovens que estão buscando ao Senhor, que estão se preparando, estão evangelizando, estão fazendo uma série de coisas, e nós louvamos a Deus pela vida da nossa juventude. Tivemos ontem uma jornada dupla que começou às 16h30 e foi o nosso fórum sobre a reforma protestante, fazendo uma viagem histórica sobre o momento da reforma, que foi no século XVI, fazendo uma comparação, uma radiografia com a igreja do século XXI, vendo se a igreja se afastou muito dos princípios da reforma, de modo que foi um tempo muito bom. Quem esteve aqui, muitos irmãos estiveram na igreja, de outras igrejas também estiveram. Esteve conosco o pastor Renato Vargas, que é um pastor que trabalha muito com esse tema. O ministério dele é direcionado para esse tema de reforma, de avivamento. O pastor André, irmão do Daniel, também esteve aqui, e eu e o pastor Jorge compomos a mesa, e foi um tempo assim de muito aprendizado, onde a gente pôde, o tempo foi pouco, mas deu para falar sobre muitas coisas, para nós esclarecermos as dúvidas de muitas pessoas. E após o fórum, nós tivemos o nosso culto da JNI, também dentro da mesma linha da reforma. Esse mês, como os irmãos sabem, tem ali no nosso banner, ali no tema das mensagens de outubro, nós estamos trabalhando o tema da reforma protestante, né? Os irmãos que estavam aqui na semana passada, no domingo passado, tiveram a oportunidade de ouvir algumas coisas que nós já começamos a falar. Vocês lembram? A gente já começou a falar alguma coisa sobre a reforma protestante, falamos algumas coisas historicamente, falamos sobre as 5 solas, né? Sola Christus, sola gratia, sola escritura, sola fide, sola fé e sola deu glória, glória somente a Deus. E nessa noite eu quero continuar dentro desse tema, mas eu quero continuar dando início à consideração final que eu fiz no fórum, quando foi nos dada a oportunidade para a gente fazer as considerações finais no fórum. Então eu estava falando sobre esse pilar que está entre os 5 solas, que na verdade, se nós olharmos para as Escrituras, é o único pilar que as Escrituras nos dizem que é somente Cristo. E todas as outras coisas decorrem desse pilar. Eu tenho dito aqui na igreja, tenho me esmerado, tenho me esforçado e tenho acreditado, tenho orado a Deus e tenho acreditado que, assim como eu tenho entendido o Evangelho, e sei que isso não é privilégio meu, eu sei que todo mundo pode entender também. Eu sei que o trabalho que a gente está fazendo, a pregação, os ensinos que a gente está dando, eu sei que, ainda que nem todos aproveitem, eu sei que muitas pessoas vão aproveitar e vão entender, porque o Evangelho ele pode ser entendido até por uma dona de casa. Deus jamais ia nos entregar uma mensagem que só eruditos pudessem entender. Jamais Deus ia fazer isso. A revelação de Jesus, quando Jesus nasceu, se deu primeiramente a pessoas que não eram eruditas, foram para pastores que estavam pastoreando ovelhas. E os anjos se revelaram e disseram: olha, hoje nasceu o Salvador. Então Jesus
jamais viria apenas se revelar para pessoas com um intelecto elevado, pessoas eruditas. Por isso que uma das perguntas do nosso fórum ontem foi aquela que se o analfabetismo ou pessoa sem intelectualidade, sem escolaridade poderia entender o Evangelho. Eu disse que sim, é óbvio que sim, é óbvio que sim. Se você voltar a décadas atrás, década de 90, de 30, quem tinha acesso à escola? Quem tinha acesso à escola na década de 30? Quem tinha acesso à escola na década de 20? Quem tinha acesso à escola na década de 10? Pouquíssimas pessoas que tinham um pouco de conhecimento. Mas o Evangelho não estava lá? O Evangelho não chegou no Brasil? Não chegou no Brasil? A Assembleia de Deus não chegou no Brasil em 1900 alguma coisa? A Nazaré não chegou no Brasil em 1958? Chegou, o Evangelho chegou. Então, se não entendessem, nós jamais poderíamos pregar para operários, nós jamais poderíamos pregar para pessoas que têm o nível de escolaridade baixo. Então, a resposta é sim e é sim. É óbvio que algumas coisas, quem não tem muita escolaridade, vai ser um pouco mais difícil de entender. Você entrar em algumas coisas da palavra, contextos históricos, datas, e fulano, Beltrano, John Knox e Jerônimo Savonarola, lógico que o pessoal vai dar uma viajada. Mas o Evangelho simples de Jesus, qualquer mortal pode entender. Se assim não fosse, a Bíblia seria exclusivista, a Bíblia seria sectarista, a Bíblia seria só para um grupo, para uma casta de pessoas com determinado QI. E não é assim. A Bíblia é o Evangelho eterno de Deus para todos os homens. O Evangelho pode ser entendido sim. A mãe do pastor Henrique, da Metodista Wesleyana, analfabeta, se converteu lendo a Bíblia, entendeu o Evangelho sem saber ler e escrever, mas entendeu o Evangelho, não sabia nada de leitura, nada disso, nada daquilo, mas o Evangelho ela entendeu, se converteu e aprendeu a ler nas Escrituras. Esse é o Evangelho de Jesus. Agora, as outras coisas, os aprofundamentos, os estudos teológicos, o estudo doutrinário, isso é uma outra história. O Evangelho de Jesus é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. Isso é Evangelho. Evangelho é que Jesus veio ao mundo, se encarnou, foi à cruz, morreu pelos homens, para que os homens pudessem ter perdão dos seus pecados e pudessem ter a salvação da sua alma. Irmãos, até uma criança de 1 ano consegue entender o que eu acabei de dizer aqui. Então, como é que as pessoas não conseguem entender o Evangelho? Se a história, se o Evangelho é algo muito alto, que precisa de estudar isso, de estudar aquilo, de entender a língua hebraica, a língua grega, não precisa nada disso. O Evangelho de Jesus, o que nós precisamos aprender para a nossa salvação, qualquer um tem condição de aprender. Agora, se você quiser ser um pregador, um professor, aí você vai ter que caminhar um pouco mais. Mas aí já é outra história. Quando se fala de salvação, qualquer indivíduo pode entender o plano de salvação. Amém, irmão? Você crê assim também? Alguém que crê diferente? Eu acho que não pode crer diferente, porque é isso que a Bíblia diz, não é verdade? Porque se não fosse assim, quem Jesus escolheria para ser os apóstolos? Aonde Jesus ia procurar os discípulos? Seria num comércio de pescadores? Seria lá? Seria Pedro que ele ia procurar? Seria João que ele ia procurar, pescadores? Ele ia onde? Ele ia lá no clero de Jerusalém, os filhos dos sacerdotes que tinham sido educados através da cultura judaica, dos costumes judaicos, que conheciam as escrituras. É ou não é? Se você vai montar uma empresa, você quer uma empresa bem sucedida, você vai fazer uma seleção, você procura quem? Pessoal top. Não é verdade? Você quer ver um nível de escolaridade. Só que o Evangelho não é assim. O Evangelho não é assim. Deus não escolhe assim. A Bíblia diz que, Paulo dizendo que muitos segundo a carne eram até mais inteligentes do que ele. Mas Deus chamou foi ele. Muitos segundo a carne tinham até mais inteligência do que Pedro e do que João, mas Deus chamou ele. Eu tenho na minha família promotor de justiça.
Eu tenho um tio, irmão do meu pai, sangue, que é promotor de justiça, inteligentíssimo. Já há mais de 20 anos, é promotor de justiça. Mas em relação ao Evangelho, ele tem que sentar para me ouvir. Porque Deus chamou foi eu. Então ele senta para aprender o Evangelho comigo. O promotor senta para aprender o Evangelho comigo. E se eu não tivesse sido chamado, sendo um advogado, e se eu estivesse numa igreja onde o pastor fosse um pedreiro, o advogado ia sentar para ouvir o Evangelho da boca do pedreiro. É assim que é, meus irmãos. Não há como contestar essa verdade, é assim que é. Deus chama quem Ele quer e capacita quem Ele quer. E na maioria das vezes Ele chama as coisas loucas para confundir as coisas que são. Então não me engano com isso. Eu não estou estribado no meu conhecimento. Eu não sou pastor porque eu sou advogado. Eu não sou pastor porque eu sou contador. Eu não sou pastor porque eu sou professor. Eu não sou pastor porque eu sou teólogo. Eu posso ter todas essas formações, mas eu sou só pastor porque Deus me escolheu para comunicar o Evangelho. Só por isso, não foi porque eu tinha capacidade. Isso mesmo porque o meu chamado chegou, eu não tinha diploma nenhum. Depois eu comecei a estudar e me preparar. Então qualquer pessoa pode entender o Evangelho? Sim. Qualquer pessoa pode entender o Evangelho, sim. Porque Deus desce ao nível de conhecimento para que a pessoa possa entendê-lo. Porque se Deus não descer ao nível do conhecimento humano, nem nós poderíamos entendê-lo. Isaías disse que os caminhos deles são bem mais altos do que os nossos caminhos. E os pensamentos deles são muito mais altos do que os nossos. Significa dizer que eu estou aqui e Ele está infinitamente acima de mim. Então, se Ele não desce no meu nível de intelecto para que eu possa percebê-lo e entendê-lo, eu também não ia nunca entender Deus, não ia nunca conhecer nada do Evangelho. Eu conheço pessoas que são extraordinariamente inteligentes e tu vai falar do Evangelho e não consegue entender nada. Mas como é que é isso? Como é que é que não consegue entender nada? Sabe nada de Deus, nada de Bíblia, nada de Evangelho? E tu vai explicar, o indivíduo começa a ficar em confusão mental e é um indivíduo com um QI elevadíssimo. Por quê? A palavra só pode ser entendida se o Senhor descer no nosso nível e nos revelar. Quando Pedro teve aquela revelação acerca de Jesus, dizendo: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, o que o Senhor falou para ele? Não foi carne, ou seja, não foi sabedoria humana, não foi o teu intelecto, não foi carne nem sangue que te revelou. Ninguém pode conhecer o Cristo vivo e crer no Cristo vivo se o Pai não revelar. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso, meu irmão, você que está sentado aqui nos ouvindo, você vai ficar 20, 30 anos aqui, mas se você não abrir o teu coração, não se quebrantar, você jamais vai conhecer Deus. Você vai conhecer só teorias, você vai ouvir coisas, mas Deus nunca vai de fato se revelar ao teu coração. Eu já vi pessoas inteligentíssimas chegar para mim e falar assim: eu queria ter fé, eu queria entender como você entende. Eu falei: rapaz, isso é coisa de Deus para o homem, cara. Deus determinou que ninguém o conheceria através da sabedoria humana. Deus determinou que ninguém o conheceria através da sabedoria humana, senão pela fé. Senão pela fé. Ninguém, absolutamente ninguém, ia conhecê-lo através da sabedoria humana. Os gregos não conseguiram discerni-lo. Os gregos eram, podemos dizer, a sabedoria do momento e da época. Eram os gregos. Os gregos eram que mandavam na sabedoria. Sabedoria grega. Aí quando Jesus começou a fazer tudo o que fazia, aí os gregos não conseguiam entender. Aí diz lá o Evangelho de João, esse capítulo 12, que alguns gregos foram ter com Jesus. E um dos discípulos chega para o Senhor e fala: Jesus, tem alguns gregos aí querendo te ver. Os caras saíram lá do berço da filosofia, da mitologia, uma série de outras coisas que derivaram da Grécia. Foram ouvir o carpinteiro de Nazaré. Os gregos foram lá ouvir o carpinteiro de Nazaré. Saíram de lá e falou: tem um monte de grego aí que não te vê, Jesus. Eu te vejo e te ouvir. Jesus olha para aquilo e não dá nem importância, entra outro interno, disse:
Se o grão de trigo caindo sobre a terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aí começou a falar da linguagem espiritual, os gregos não entendiam nada, ficavam doidos. Nicodemos, o príncipe de Israel, maioral de Israel, ele começou a falar de regeneração, de novo nascimento. Nicodemos ficou doido. Como é que eu, sendo velho, eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? O que é isso? Então ele falou: rapaz, eu estou só no básico, tu não está entendendo? Quando eu começar a entrar no profundo, é que você não vai entender mesmo. Só estou aqui no básico, falando do primeiro passo da fé, que é a regeneração, que é o novo nascimento. Tem tanta coisa depois disso. Você não está conseguindo alcançar o básico, como é que você vai conseguir alcançar o resto? E era um homem inteligente, não era? A Bíblia diz que ele era um dos principais de Israel. Era um homem inteligentíssimo. Mas Deus decidiu, irmãos, que nós só podemos conhecê-lo com o coração humilde, quebrantado e em fé. Todos que quiserem conhecer Deus, que não seja dessa forma, através do teu intelecto, não, porque eu tenho. Não adianta, Deus vai ser oculto para você, você não vai entender nada de Deus, você não vai passar pela existência sem conhecer os mistérios do Senhor. Esses mistérios que Ele revela aos pequeninos, aqueles que não são, para confundir aqueles que são. De modo que o Evangelho, ele é muito simples. E quando a gente fala dos 95 teses que Lutero afixou na Catedral de Wittenberg, quando a gente olha para aquelas 95 teses, e dentre essas 95 teses, nós tiramos 5 solas, né, que são os 5 princípios, os 5 fundamentos, os 5 pilares da Reforma Protestante, que eu acabei de citar para vocês: somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. Na verdade, é pilar demais para que haja uma reforma. Eu encerrei a minha participação no fórum dizendo o seguinte: eu quero nessa tarde aqui estabelecer um pilar só para a reforma da igreja. Não precisa de 95 teses. Parece uma prepotência minha, uma arrogância, né? Lutero fixou 95, mas só quer fixar uma, só uma. Porque dessa uma decorrem todas as outras. A Bíblia só fala de um pilar. A Bíblia não fala de 95 teses, fala de um pilar. A Bíblia não fala de 5 pilares. A Bíblia não fala de 5 fundamentos. A Bíblia fala de um fundamento. Fala de uma pedra, de uma rocha, onde todas as outras coisas são edificadas nessa rocha. Aleluia, glória a Deus. Nós lemos um texto aqui que a pedra que os construtores rejeitaram, que foram os israelitas que rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Aleluia. Se a gente for entrar em contexto histórico aqui, sobre pedra angular, que tem um pouquinho de obra aqui, hoje você tem facilidade, vai pesquisar o que significa pedra de esquina. Coloca lá no Google, pega um livro e diz assim: significado de pedra de esquina. Toda a fundação que vai ser erigida tem uma pedra fundamental, uma pedra de esquina, é aquela onde toda a estrutura vai ficar. E para você encontrar essa pedra, essa estrutura, é preciso cavar muito fundo para você encontrar. E sobre essa estrutura é que todo o prédio é erguido. E a Bíblia diz que Jesus, ele é essa estrutura onde toda a fé cristã é erguida. Glória a Deus. De modo que, se nós voltarmos ao Evangelho, a só o Evangelho, que é Jesus, e Jesus é o Evangelho, quando a gente fala de Evangelho, toda vez que eu falo de Evangelho, eu estou falando de Jesus. E toda vez que eu falo de Jesus, eu estou falando de Evangelho, é a mesma coisa. Jesus é o Evangelho, porque o Evangelho é a boa nova de Deus aos homens. Quem é a boa nova de Deus aos homens? É Jesus, não é? Evangelho é a boa nova. Jesus é o Evangelho é Jesus. Então nós só precisamos hoje voltar a esse fundamento. Porque só tem uma pedra. A gente pode ver outros textos aqui. Lemos esse primeiro. Pastor, está no Antigo Testamento. Então tá bom, vou ler um novo para você então. Vamos lá. Mateus 16. Para você ver qual é o fundamento que a igreja precisa estar. E a partir desse fundamento, todos os outros vão decorrer e vão emergir a partir desse fundamento. Mateus 16, a partir do verso 13, diz que os discípulos estavam indo com Jesus para Cesareia de Filipe, e
e Jesus perguntou aos discípulos o que o povo estava falando acerca dele, de quem ele era. Verso 14, eles respondem: uns estão dizendo aí que você é João Batista, outros estão dizendo que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias ou algum dos profetas. Aí Jesus continuou: mas e vocês? O que vocês dizem? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele diz: também eu te digo que tu és Cefas, tu és Pedro, tu és pedrinha, e sobre esta pedra, que é a declaração que ele fez de que Jesus é o Cristo, não é sobre Pedro, como a Igreja Católica diz. Aqui está falando um jogo de palavras: tu és pedrinha, e sobre esta pedra, que é a declaração que tu fizeste, que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo, não em Pedro, não em Paulo, não em Calvino, não em Arminio. Esses foram homens que contribuíram, foram homens, não são fundamentos da igreja. O fundamento da igreja é Cristo, a pedra angular é Cristo. Você nunca vai ler na Escritura que Paulo era a pedra angular, você nunca vai ler na Escritura de que Pedro era a pedra angular, você nunca vai ler na Escritura de que Calvino e Arminio era a pedra. Nenhum deles foram pedra angular. Jesus é a pedra angular. Eu tenho estado preocupado muito com a igreja nos últimos dias, porque o que eu tenho visto? Eu tenho conversado muito com os nossos jovens aqui para orientá-los, porque eu estou vendo essa caminhada deles buscarem, é muito legal. Só que eu vejo um extremo, eu vejo de um lado pessoas totalmente ignorantes acerca de tudo, acerca da história, acerca da fé, acerca do que aconteceu na história da igreja, esses homens que contribuíram. Por outro lado, eu vejo uma galera que está buscando, conhecendo, e que eles acabam quase colocando Calvino, Arminio do lado de Cristo, e até maior. Então eu fico preocupado, gente. Ouçam o que eu estou dizendo: absolutamente ninguém que tenha pisado nessa terra pode ser comparado a Cristo. Absolutamente ninguém. Ouçam o que eu estou dizendo a vocês: ninguém, absolutamente ninguém. Todos eles foram homens. Jesus é Deus. Então eu vejo, nós convidamos pessoas, estava falando aqui, convidando pessoas para vir aqui, convidei alguns amigos e tal. Não, eu não vou, porque estou até admirado de você, pastor. A tua igreja é Arminio Wesleyano, vai levar um calvinista para lá. O cara é discípulo de Calvino. Rapaz. Agora você vê. O Calvino teve a sua importância? Sim. Arminio teve a sua importância? Sim. John Knox, o pessoal ouviu um monte de nomes aí, né? Olha lá, o nome que tu tem que guardar é o de Jesus. Aleluia. Esse é o nome que tu não pode esquecer. Esse é o nome que você não pode esquecer, porque esse nome está acima de todo nome. E todo diabo, todo demônio, todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é o Senhor. Se você esquecer o meu nome, o nome de Calvino, não vai ter problema não. Tu não pode esquecer o nome de Jesus. Enquanto houver vida, eu vou proclamar que Jesus está acima de todos, que não há nenhum teólogo nem ninguém que pode ser comparado a Jesus. Então eu vejo algumas pessoas assim que estão quase que endeusando determinados caras que foram importantes, mas foram homens. Vamos olhar e falar: não vou porque eu sou armínio, eu sou arminiano, eu não vou. O indivíduo é calvinista. Eles são tudo gente vaidosa, que ficam defendendo. Quem fica nessa briga de Arminio e Calvino não consegue enxergar o tamanho da sua vaidade. Sabe por quê? Porque o fundamento, o pilar dessa briga de Arminio e Calvino tem vários pontos, né? 5 pontos calvinistas. Essa história toda, estou cansado de estudar, estou cansado de saber, que eu já estou para além desse negócio, já passei batido desse negócio. Então, aí ficam lá 5 pontos do arminianismo, 5 pontos do calvinismo. Mas sabe qual é o pilar da discussão? O pilar da discussão é salvação. Como que é salvação? Calvino diz que Deus determinou aqueles que vão ser salvos e quem não vão, são os eleitos, a predestinação. Os arminianos dizem que não. Aí ficam nessa guerra. O pilar é a salvação. Tem outras coisas, mas a discussão maior
É a salvação. Sabe por quê? Porque os homens são orgulhosos, os homens são vaidosos, querem entrar em um campo onde ninguém pode entrar. Ninguém, salvação, irmãos, ninguém está autorizado a entrar nesse campo. Ninguém, saiba disso. Deus não deu esse poder para ninguém. Jonas orando no ventre do peixe, quando ele não queria ir lá pregar o evangelho para que os ninivitas fossem salvos, ele queria fazer o que ele queria, achava que os caras não eram dignos de salvação, não quis ir. Deus disciplinou, mandou ele para o ventre de um grande peixe. Lá no ventre do peixe ele diz: a salvação pertence ao Senhor. Deus não deu a homem nenhum, Deus não entregou a igreja nenhuma. Ninguém, absolutamente, nunca faça isso. Estou dizendo para você. Se você não quiser desagradar a Deus, nunca faça isso, dizer quem está salvo e quem não está. Nunca faça isso, hein? Nunca faça isso, porque você pode ter surpresa. Você pode ter surpresa. Você pode olhar para a vida de um indivíduo que viveu a vida inteira como um perdido, mas no último instante ele pode fazer como o ladrão da cruz. Se o evangelho não tivesse narrado aquela história do ladrão da cruz, todo mundo ia dizer que ele estava no inferno. É ou não é? É ou não é? Fala para mim se não é. Se a gente não tem a revelação daquele diálogo dele com Jesus, se a gente não tivesse a revelação do evangelho daquele diálogo, todo mundo ia dizer: está no inferno. E quem não tem acesso àquele diálogo, quem não teve acesso àquele diálogo, disse: está no inferno. Mas Jesus falou: está no paraíso. Aleluia! Então não entre nesse campo, meu irmão. Não entre nesse campo. Isso é obra de Deus. Isso é coisa de Deus. Aí fica Calvinha dizendo como é que é a salvação, como é que não é. A gente só tem que pregar o evangelho. Prega o evangelho. Quem vai ser salvo, quem não vai, isso é Deus que sabe. Isso é Deus que sabe. O indivíduo pode ter vivido de forma terrível e na hora de morrer, instante de morrer, Deus pode visitar a consciência e trazer uma luz para esse indivíduo de se arrepender. E ninguém viu nada disso acontecer. Como é que eu posso dizer quem está no inferno e quem não está, meu Deus do céu? Pessoas em coma podem ser visitadas por Deus. Como é que eu? Aí fica essa presunção, é uma presunção de arminios e calvinos, de presunção. Não, é assim que a salvação é. Aí vai lá, a salvação é assim, é assim, é assim. Aí vem o outro: não, a salvação é assim. Sabe por quê? Porque os homens querem ser Deus, querem controlar aquilo que não está no controle deles. Salvação não está no controle de ninguém. Céu e inferno é só Deus que sabe quem vai e quem não vai. Eu não me preocupo com isso, porque não é o meu papel se preocupar com isso como pastor. Não é o meu papel, não sou eu que salvo. Deus só me chamou para pregar. Deus me chamou para anunciar o evangelho. Deus me chamou para pregar o evangelho. Quem vai, quem não vai, aí é você e Deus, meu irmão. Eu não tenho relação nisso. Eu só vou chegar no céu e falar assim: eu preguei o que tu me mandou pregar. Preguei o evangelho, não adulterei a tua palavra, não enganei ninguém, não misturei a tua palavra, preguei o evangelho. Só isso. Então vamos parar com essa neurose, parar com essa loucura. Por isso que a pedra angular é Cristo. Ah, pastor, e os outros fundamentos? Ué, sem Cristo os outros fundamentos não existem. Sola fide. A tua fé tem quem? Jesus. Sem Jesus não tem fé. Sem Jesus não tem fé. A fé vem dele para mim. Não diz que a fé é um dom de Deus? Jesus não é Deus? Se a fé é um dom de Deus, dom é favor, é graça, eu não fiz nada para receber e só posso ter se Ele me der. Só se Ele me der, se Ele não me der, eu não tenho fé. Então, se a fé vem dele, a fé está debaixo dele, porque sem Ele não tem fé, porque é Ele que te dá. Então, sola fide, só a Cristo. A fé vem dele. Sola gratia, Ele é a própria graça. Ele é a própria graça. Diz a Bíblia que o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que João Batista viu, quando ele vinha para se batizar, João Batista apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro de Deus, Apocalipse capítulo 13, verso 8, diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que significa isso?
E conquanto Jesus tinha sido crucificado há 2000 anos atrás, isso foi a concretização histórica da crucificação para a gente, como homens que vivemos no tempo e no espaço, identificarmos historicamente. Só que, fora do tempo e do espaço, o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o homem, o plano de salvação já estava pronto. Glória a Deus. Aleluia. Antes de Deus criar qualquer coisa, o plano da salvação já estava pronto. Antes de Deus formar o homem do pó da terra, o Cordeiro já tinha sido imolado. Então, quando o homem é formado por Deus, ele já cresce com essa cobertura de graça e de perdão. Aleluia. Porque o Cordeiro já tinha sido imolado, o sangue já tinha sido derramado na eternidade, fora do tempo e do espaço. Você quer graça maior do que essa? Você quer graça não é favor? Não é benefício? Não é algo imerecido? O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então, sem o Cordeiro, sem Jesus, não há de se falar em graça. Aleluia. Sem Jesus não tem graça. Literalmente fica sem graça. Aleluia. Só a Escritura, ele é o próprio Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Verbo não é palavra? Hebreus capítulo 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras, de muitas formas aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas. Aleluia. Até a própria Bíblia, que nós chamamos de Escritura, só a Escritura, que é composta do Antigo e do Novo Testamento, diante de Jesus ela fica relativizada. Que isso, pastor? Irmãos, eu sei o que eu estou dizendo. Espero que você entenda isso. Eu vou repetir, para deixar gravado aqui, ó. Diante de Jesus, até as Escrituras ficam relativizadas. Sabe por quê? Porque Hebreus diz o seguinte: que a lei, que é o Antigo Testamento, a lei cerimonial, a lei moral de Moisés, cerimonial, eram sombra dos bens vindouros. E quando Cristo foi revelado, ela se tornou obsoleta, caducou. Tem um monte de coisa que no Antigo Testamento que caducou. Só serviu para aquela época, foi circunstancial para Israel. A Escritura é, mas diante de Jesus fica relativizada por Deus, porque caducou. Você continua não comendo carne de porco? Quem aqui come carne de porco? Rapaz, gente pra caramba. Mas se Levítico está dizendo para não comer. O que acontece? A Escritura. A Escritura em Levítico diz para não comer. Por que a gente come? Porque em Jesus, essa letra da lei morreu na cruz. Hoje ela está relativizada. Então até as Escrituras, diante do Verbo, fica relativizada. Porque Ele é a palavra. Tudo que se parece com Ele está vigente. O que não se parece mais com Jesus passou. Quando o Verbo é encarnado, irmão, se estabelece um paradigma de fé para nós. Eu queria que vocês entendessem isso em nome de Jesus. Porque o dia que vocês entenderem isso, vocês vão entender tudo do Evangelho. Aleluia. O dia que vocês entenderem isso, o Evangelho vai ficar claro como uma água cristalina para vocês. Palavras de Deus no Antigo Testamento, o mundo foi criado pela palavra. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Era Jesus, o Verbo estava com Deus. João 1:1, o Verbo estava com Deus, a palavra estava com Deus, palavra criadora, criando os mundos, criando tudo. Diz a Bíblia que tudo, nada do que foi feito sem Jesus, e tudo que foi feito por Ele. Ele estava ali sendo a palavra, o Verbo, trazendo a existência a tudo. Esse Verbo, no Antigo Testamento, que a gente conhece como palavra, virou gente. Virou carne em Jesus, de modo que a encarnação de Jesus se tornou nosso único paradigma de fé. Eu só consigo entender hoje as Escrituras olhando para Jesus. Eu só consigo entender Deus olhando para Jesus. Eu só consigo entender o meu próximo olhando para Jesus. Eu só consigo entender as coisas ao meu redor olhando para Jesus. Ele é meu paradigma, Ele é pedra angular, Ele é pedra de esquina, Ele é rocha. Aleluia! Tudo que eu li nas Escrituras que não se parece com o que Jesus ensinou, passou, foi só aquele momento. Eu tenho dito isso
esses 3 anos aqui nessa igreja. Espero que isso seja entendido, porque eu tenho convicção, irmãos, eu tenho uma convicção de que eu estou ensinando o Evangelho. Não há ninguém nem no céu, nem embaixo do céu, nem no inferno que vai poder dizer que o que eu estou ensinando é deturpação da palavra, que não é. Eu tenho testemunho do Espírito que eu estou ensinando o Evangelho. Tudo que você lê nas Escrituras, você lê lá no livro da lei, que quando um filho fosse rebelde, ou amaldiçoar seu pai e sua mãe, a lei dizia que você tinha que pegar esse filho, pregar ele lá de fora, esperar os corvos virem e arrancar os olhos deles. Você faz isso com seu filho hoje? Mas está na Escritura, meu irmão. Se você quer viver, não, eu sou homem da letra, então viva com isso. Então viva com isso. Se você quer viver uma relação idolátrica com a Bíblia, então viva com esses mandamentos de Levítico. Viva com esses mandamentos que estão lá em Números, Levítico. Está aqui, meu irmão. Se você quiser viver debaixo da lei e não cumprir toda a lei, você está condenado pela lei. Saiba disso, hein? Estou dizendo para você, se você quiser viver segundo a lei, você vai ter que cumprir toda ela, porque a própria lei dizia: quem tropeçar em um tio da lei é réu de toda ela. Se você quer viver só algumas coisinhas da lei, mas não quer viver ela toda, se você tropeçar em um tio dela, você é réu de toda a lei. Então viva toda a lei. Não pega só o que tu quer, não. Pega Levítico todo, pega Deuteronômio todo, pega Números todo, pega tudo e viva aquilo ali. E viva com as consequências daquilo ali. Porque diante de Jesus até as Escrituras são relativizadas. Só lhe deu glória? Quem é que é digno de honra, de glória, de louvor, de exaltação e de magnificação? Jesus, aleluia. De modo, irmãos, que nós precisamos apenas de um pilar. Não são de 95 teses, não. A gente é de uma tese só. A igreja precisa voltar para Jesus. A igreja precisa ler o Evangelho que fala de Jesus. A igreja precisa entender como Jesus lidou com a vida, com as pessoas. Leia o Evangelho que você vai entender. Como é que Jesus lidou com as pessoas? Quando um problema surgiu, como é que ele tratou aquele problema? Quando uma situação surgiu, como é que ele tratou? Leia, você vai aprender a viver como Jesus. Leia Marcos, Mateus, Lucas, João. Leia os apóstolos que reproduziram o ensinamento de Jesus. Leia, volte para o Evangelho, volte para Jesus. Glória a Deus, é verdade. Não precisa gravar 95 teses, não. É muita tese para gravar, a gente não vai conseguir gravar 95. Fica com uma só. Sola Cristo. Somente Cristo. Ele é a pedra angular. Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, verso de número 11. Atos 4, verso 11. Atos 4, verso 11. Este Jesus, não sou eu que estou dizendo, você está lendo aí nas Escrituras, não sou eu que estou dizendo. Este Jesus é o que? É pedra rejeitada por vós construtores, a qual se tornou pedra angular. Verso 12: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aleluia! Ele é a pedra, ele é o pilar, ele é o fundamento. Aleluia! Jesus. Podemos estudar todos os estude, leia sobre Calvino, né? Agora, sabe de uma coisa? Calvino foi relativo e foi homem. Armínio também teve relatividade e foi homem. Quem você quiser, nenhum deles pode ser colocado em pé de igualdade com Jesus. Nenhum deles. Seja discípulo de Jesus. Aleluia. Respeite Calvino, respeite Armínio. O que Armínio falou de bom, aproveite. O que Calvino falou de bom, aproveite. O que não foi bom, não deixa passar. Mas saiba de uma coisa: você não é discípulo nem de Armínio nem de Calvino. A igreja Nazareno tem na sua linha teológica Armínio Wesleyana. Gente, eu não estou nem aí para isso. Eu não sou discípulo nem de Armínio nem de Wesley. Eu sou discípulo de Cristo. Quem morreu por mim não foi Armínio nem Wesley. Quem cravou na cruz
por mim foi Cristo. Aleluia. É dele que eu sou discípulo. Glória a Deus. No que Arminio e que o Wesley falou que carrega o Espírito de Cristo, eu digo amém para ele. Só isso. Mas não sou discípulo dele não, meu irmão. Não estou preso a isso não. Não estou preso a isso. Jesus é a pedra. 1 de Pedro, capítulo 2. Eu vou ler esse texto e vou terminar. Eu estou fazendo a leitura inicial, fiz a introdução e vou ter que ficar só na introdução, porque já são 9 horas. Mas o horário de verão, a gente vai ter que atrasar esse negócio, ela está errado. Agora ela vai ser 8 horas. Então, professor, por favor, você atrasa ali para mim. Atrasa ali, porque no horário de verão só começa amanhã. Já está errado o relógio ali. Ó. São 8 horas agora. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pois está na Escritura. O pessoal fala tanto da Escritura e está dizendo aqui, porque está na Escritura. Está só na Escritura? Então olha o que a Escritura diz. Só a Escritura? Então olha o que a Escritura diz. Pois está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Para quem crê nessa pedra, nessa rocha, para quem tem essa rocha como o seu único fundamento de fé, é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. Quem não tem essa pedra como a sua pedra angular acaba tropeçando nela. Ela acaba se tornando uma pedra de ofensa, porque o cara acaba tropeçando nessa pedra, porque está posta a pedra. O apóstolo Paulo, falando aos líderes da igreja de Coríntios, disse o seguinte: olha, cada um veja como ensina, cada um veja como prega, porque o fundamento está posto. Paulo disse: vocês vejam aí o que vocês estão ensinando, vejam o que vocês estão pregando, porque o fundamento está posto, e o fundamento é Cristo. Glória a Deus. E Paulo disse: eu estou construindo em cima desse fundamento. Se tem alguém construindo com palha, feno, ouro e outras coisas, cada um dará conta ao Senhor, porque o fundamento está posto. E o fundamento é um só: Jesus Cristo. Glória a Deus. Seja discípulo de Jesus. Não ame ninguém mais acima de Jesus. Não considere a palavra de ninguém mais acima da palavra de Jesus. Aleluia! Olha o que Jesus falou. Leia o Evangelho e você vai ver o que Jesus falou. Pare de ser discípulo de A, de B ou de C. Para com isso. Para de cultuar a homens. Para de ser discípulo de homens. Nós somos discípulos do Senhor. Não ouça o que eu digo. Leia o Evangelho. Eu não quero que ninguém me coloque como parâmetro de nada. Leia o Evangelho. Eu sou só uma voz dizendo: leia o Evangelho. Olhem para Jesus. Olhem para Jesus. Eu sou só isso. Não pretendo ser nada além do que isso. Só quero que vocês sejam discípulos de Jesus. Leiam, estudam, mas saiba disso: a pedra angular é Cristo. E ninguém e nada pode estar em pé de igualdade com Jesus. Nada, absolutamente nada. E eu encerro assim, porque o meu tempo já encerrou. E vamos ficar de pé e dar glória a Deus. Louva ao Senhor. Louvado é o nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A Ele honra, glória, louvor e adoração. A Ele honra, louvor e adoração. A Ele, só a Ele. Ninguém foi à cruz por você. Ninguém foi à cruz por você. Arminio não teria coragem de ir à cruz por você. Jacob Arminio não ia à cruz por você. João Calvino não ia à cruz por você. Jonathan Edwards não ia à cruz por você. John Knox jamais ia à cruz por você. Jerônimo Savonarola não ia à cruz por você. Nenhum deles teria coragem de ir à cruz
epístolas dos apóstolos. É disso que a igreja precisa. Essa é a reforma que a igreja precisa, irmãos. Essa é a tese que a gente precisa fixar nos nossos corações. Não mais em catedral nenhuma, não mais em castelo nenhum. Precisa ser fixada no nosso coração. Sola Cristo, somente a Cristo. Só Ele, só Ele, só Ele, só Ele, só Ele. Apocalipse 5 diz que havia um livro todo selado por dentro e por fora. O livro que daria fim ao rumo da história da humanidade, da história da igreja. O livro que estava na mão daquele que se assenta no trono. E João, quando olhou aquele livro, ele começou a chorar. Chorou copiosamente. Ele chega ao anjo e diz para ele: João, por que tu choras? Porque diz a Bíblia que João, irmãos, diz a Bíblia que João não achou ninguém digno. Para de endeusar homens, pelo amor de Deus. Para de endeusar homens. Ele diz que Jesus não achou ninguém digno, ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Ninguém foi achado digno que abriu o livro. Chorava. E o anjo chegou para ele e falou: não chora, João, não chora. Não chora, João. Porque aquele que morreu, a raiz de Davi, o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, o cordeiro venceu e é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Glória só a Jesus. Glória só a Jesus. Aqui no culto dessa igreja só sai adoração para Jesus. Só para Jesus, mais para ninguém. Mais para ninguém. Honra só a Ele.